Então, pessoal, eu resolvi para esse ano, essa edição, trazer um pouco da minha experiência trabalhando com aplicativos em múltiplos países. Só para dar um contexto de quem sou eu e por que eu estou fazendo essa apresentação, eu sou um desenvolvedor iOS numa empresa chamada Future Workshops. É uma empresa europeia que atualmente também faz muitos trabalhos na Ásia e eu tenho, no total de aplicativos, mais de 14 países. Se somado os dois aplicativos que eu faço parte, nós estamos distribuídos em 14 diferentes idiomas e regiões. O que dá muito trabalho. Posso dizer que dá muito trabalho. Mas muita gente pode estar se perguntando por que eu, que distribuo um aplicativo no Brasil, preciso me preocupar com localização e internacionalização? E o motivo muito simples é que o Brasil é muito visitado por muitas pessoas. E não só visitado, como temos muitos estrangeiros morando aqui. Nós temos pessoas de toda a América Latina, América do Norte, Ásia, África, e o seu produto ser utilizável por todas essas pessoas só tem a beneficiar o seu produto. E começando, eu vou começar com localização, que é o que seria o termo mais fácil quando estamos falando de globalização, que é fazer com que o seu aplicativo seja entendível pelo seu público, que o seu público consiga abrir e entender o seu aplicativo. E quando você começa a trabalhar com isso, você começa a ser questionado muito das suas crenças normais de como um texto funciona. Porque, por exemplo, todo texto é da esquerda para a direita, certo? Não. Nós temos arábicos, hindus, que são da direita para a esquerda. Todo texto, então, é escrito na horizontal, certo? Não. Muitos antigos textos japoneses, chineses e coreanos são escritos de cima para baixo, da direita para a esquerda. Quem aqui lê mangá sabe muito bem como é que é isso. Então, você pensa, pelo menos os números, número está certo. Número é número e nunca muda, certo? Não. Mesmo números são representados de formas diferentes. No arábico, ali, os números não vão do que seriam de 0 a 9. Eles vão do que seriam de 0 a 12. Então, eles têm uma outra forma de representação de número, não só visual, mas também no que realmente representa. Mas aí você está fazendo o seu aplicativo, você pensa, quando o usuário escolhe um idioma e uma região, é isso, né? Ele fica nesse... a gente vai usar sempre a mesma estrutura. O que não é verdade. Porque, em alguns cenários, não é válido representar a informação no idioma do dispositivo. Este exemplo aqui é de um aplicativo feito por um aeroporto da Arábia Saudita, onde o nome do aeroporto e o número do voo é escrito em inglês, porque é como vai estar representado no aeroporto. Quando o usuário for para o aeroporto e olhar no painel, ele vai ver o texto em inglês com a numeração ocidental. Então, para ajudar o usuário, a gente mistura os dois idiomas. E aí vem para o pensamento de que o usuário nunca vai ficar mudando de idioma. Uma vez que ele usa um idioma, ele vai ficar sempre usando o aplicativo naquele idioma. O que também não é verdade. E é uma feature tão comum que o iOS 13 trouxe isso por default nos settings do aplicativo. No iOS 13, você agora pode escolher, por aplicativo, qual idioma que você quer usar naquele aplicativo. E isso é muito comum por política, porque na Arábia Saudita, por exemplo, na frente dos príncipes, você tem que usar os seus aplicativos em árabe. Quando você sai da frente do príncipe, você pode mudar para inglês. Mas na frente do príncipe, você tem que usar o seu aplicativo em árabe. Então, todos os aplicativos que nós já fizemos para a Arábia Saudita vêm com essa opção, essa tela aqui na minha direita, de poder trocar o idioma. Agora, nós estamos redirecionando para as configurações do sistema, porque deixa o sistema fazer o trabalho difícil, mas até hoje nós tínhamos essa configuração.
Então, eu vou começar a falar como adaptar o seu aplicativo por textos, porque, teoricamente, é o caminho mais fácil. E muita gente pensa que, texto, a gente manda a grafia para os tradutores mandam de volta, e a única coisa que a gente tem que se preocupar é as brigas constantes, se as keys vão ser por texto ou por IDs. Certo? Não. Textos têm regras muito específicas. Aqui vem um exemplo feito pela Apple em uma das apresentações de internacionalização, onde mostra como no chinês aquelas duas palavras trocam de ordem. Então, quando você está preparando o seu aplicativo para suportar esse tipo de configuração, digamos que o planeta e o número de travelers são variáveis no seu código. Você tem que injetar isso na string. E como é que você faria isso? Você tem que criar, quando você está criando a formatted string, você tem que usar a ordem em que as variáveis vão ser usadas. Porque aí, quando você usar o NSLocalizeString para fazer com o format, você pode dizer que em inglês vai ser primeiro Mars e depois o número de viajantes, e em chinês, primeiro ele injeta o número de viajantes e depois injeta o planeta. E com isso, não vai acontecer bizarrices para os usuários em chinês. E são coisas que vão além da tradução. Você tem que usar, junto com o tradutor, o conhecimento de o que são variáveis e o que são textos fixos para construir o seu texto internacionalizado da forma correta. E ali naquele 2 viajantes, tem uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês. Plurais são complicados. E não é pouco complicado, não. É muito complicado. Para a gente, é só colocar um S no final e está todo mundo feliz. Para o arábico, a gente tem essa colinha aqui. Essas são as regras de plurais em arábico. No hindu, 8 desses termos têm a variação se é masculino ou feminino. Em russo, tem a variação se é feminino, masculino ou se é um objeto assexuado. E as coisas vão complicando cada vez mais e mais e mais. E o iOS está pronto para isso. O iOS pode te ajudar com isso. E ele ajuda com isso através do StringsDict. É um dicionário, um list básico, que você ensina como a sua palavra vai se comportar quando tem tipos diferentes. Um exemplo é geese and goose, que é a mesma palavra, mas em inglês ela muda consideravelmente. Então, aqui, você consegue ensinar o sistema como lidar com esses plurais, com essas strings que vão mudar completamente de formatação conforme o tipo do plural muda. E, atualmente, nós não temos só plurais como um problema a se pensar. Nós temos o dispositivo a se pensar também. Porque se você está fazendo um aplicativo em Catalyst, ou que você pensa em suportar o Catalyst, você colocar o texto tap here no Mac é complicado. Porque o usuário não vai conseguir tocar na tela do Mac. Ele consegue, mas só vai conseguir deixar um digital lá para irritar todo mundo. Então, hoje, você consegue definir, na mesma estrutura de dicionário de strings, você consegue definir termos exclusivos para o iPhone, termos exclusivos para o iPad, textos exclusivos para o Mac ou para a Apple TV. E assim você consegue fazer um texto mais completo, um texto correto para a experiência que o usuário vai ter. E validar tudo isso é difícil, principalmente quando você tem múltiplos idiomas. Mas aí também a Apple nos ajuda. Eu não sei se alguém aqui já tentou trocar o celular para chinês, ir para home screen, e depois trazer o celular de volta para português ou inglês. É difícil. A não ser que você tenha um outro iPhone para ir navegando settings para achar onde achar correção de idioma,
é difícil. Então, para evitar esse tipo de problema, quando rodando sua aplicação, você pode trocar a language e a region para o idioma e região que você está testando. Assim, apenas a sua aplicação vai rodar naquele idioma e naquela região, sem que você tenha que ir nos settings, trocar coisa, ou pensar, principalmente no simulador, que é um pouco mais difícil também de trocar idiomas. Então, você consegue trocar isso. E agora eu vou entrar em coisas que não são tanto técnicas, não tanto do sistema, mas coisas que você precisa ter em mente quando trabalhando em texto. Aquele caractere ali significa Ali Samahan, que traduzindo seria que a paz esteja com ele. É um texto arábico, e aquilo tudo é um caractere. Se eu apertar backspace, aquilo tudo vai embora. Se eu consigo tweetar tudo isso e contar como um caractere apenas. Então, são coisas que você tem que ter em mente enquanto fazendo o seu aplicativo. Por exemplo, o comportamento quando você aperta backspace. Apagar não significa que um caractere vai sumir. Às vezes, a string fica maior conforme você reduz o número de caracteres. E não só isso. Como os usuários colocam informação no aplicativo, muda. Em japonês, é muito comum utilizar ASCII para representar em vez de emoji. É muito comum mesmo. Então, quando o usuário vai digitar 3, 4, 5, 6, tem um desses caracteres que é sugerido pela iOS e também está disponível no teclado, são 12 caracteres que entram no seu string de uma vez só. Então, você tem que considerar que uma tecla apertada não significa um caractere a mais ou a menos. Muita coisa pode acontecer quando uma tecla é apertada no seu aplicativo. Inclusive o tamanho do teclado. Como vocês podem ver, esse teclado é maior do que o normal. Um pequeno overview. Uma palavra ela pode duplicar e até mesmo triplicar de tamanho quando muda de um idioma para o outro. Então, se você tem uma imagem do lado, se você tem uma imagem de fundo, você tem que pensar nisso quando você está traduzindo. O mesmo conceito pode ser representado de múltiplas formas. Um exemplo disso é moeda. Porque nos Estados Unidos, vírgula representa milhares e ponto representa decimal. E em português, ponto representa milhares e vírgula representa decimais. Uma tecla não significa um caractere a mais ou a menos. Se você quer colocar mais informações no seu Twitter, eu recomendo japonês. É um dos idiomas que dá para colocar muita informação em um tweet. E o seu texto pode ter múltiplos idiomas no mesmo campo. Você pode ter uma mistura de japonês, inglês e árabe no mesmo texto. Acredite, eu já vi isso acontecendo de verdade. Mas texto não é a única informação que a gente precisa se preocupar. O idioma não é a única preocupação, mas também a região. Um exemplo de configuração é isso. A única coisa que muda entre esses dois exemplos é o calendário, que é uma informação de região. E como vocês podem ver, tanto a hora como a data mudaram. E por conta disso, eu vou ter que já me preocupar em como que eu vou exibir informações para o usuário. E eu falei que plurais são difíceis? Acredite, calendário é pior ainda. Por exemplo, o Japão trabalha com eras, e a era muda de acordo com o rei. Nós estamos na primeira era japonesa. Eu não vou lembrar o nome do rei, mas estamos na era 1. O calendário judaico, lunar judaico, tem anos que ele tem 12 meses e tem anos que ele tem 13 meses. Um mês a mais para poder equalizar com o calendário gregoriano. De tempos em tempos, eles adicionam um mês inteiro, porque no calendário lunar, os meses têm que coincidir com a lua. Então, eles têm uma estrutura bem fixa. A semana árabe, a semana útil do árabe, começa no que seria o nosso domingo.
e na nossa cesta eles não estão trabalhando, definitivamente não estão trabalhando. Então, são coisas que tem que se preocupar quando exibindo informações em um mapa, por exemplo. E tem um conceito de calendário islâmico, e mesmo que seja calendário islâmico, existem 2 ou 3 calendários islâmicos, dependendo do sistema. E esses 3 calendários islâmicos não começam no mesmo ano. Um está no ano 2000, um está no ano 1500 e o outro está no ano 3000 e alguma coisa. Por isso, é fundamental que você deixe a Apple fazer o trabalho difícil. Utilizando Date Formatters, Calendar, Measurement Formatters e até esse Person Name Formatter, porque quando você está falando de nome de pessoas, é complicado. Existem regiões onde tem o conceito de hierarquia, que você precisa colocar um prefixo ou um sufixo baseado no seu ranking comparado com aquela pessoa, quão honorário você é em relação àquela pessoa. E um exemplo. Meu nome internacional é Igor Castanheda Ferreira. Em Londres eu sou chamado de Igor Ferreira, na Espanha eu sou chamado de Igor Castanheda. Por conta da cultura, de qual dos nomes eles dão prioridade. Inglaterra e Estados Unidos dão prioridade ao último nome, como nome de família. A Espanha dá prioridade ao primeiro dos sobrenomes, como nome de família. Então, dependendo da região que você está falando com o seu usuário, você vai ter que trocar qual dos nomes você vai usar. E isso, essa coisinha rápida, foi só para falar sobre idiomas e região. A gente tem um outro problema. Layout. A maioria das mudanças de layout vão ser para falar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se você está usando layout constraints, stack views e SwiftUI, a maioria das mudanças de esquerda para a direita vão ser resolvidas automaticamente pelo sistema. Quando você está trabalhando com constraints, só tem que se lembrar de usar leading e trailing em vez de esquerda e direita. A não ser quando faça sentido utilizar esquerda e direita. Essa é a aplicação de settings do iOS, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas informações. Por exemplo, Wi-Fi e Bluetooth não estão traduzidos. E não estão traduzidos porque não são nomes traduzíveis. Você não traduz Wi-Fi e você não traduz Bluetooth. São trademarks. O mesmo para os nomes dos serviços da Apple. Mas não só isso. O ícone do Bluetooth não rotacionou. O ícone da Lua, do Do Not Disturb, não rotacionou. E os outros ícones rotacionaram. E isso porque Bluetooth é um trademark, ele não rotaciona. E a Lua, porque a Lua é igual no mundo todo. Mas isso impacta no seu dia a dia. Isso é um campo de texto. O mesmo campo de texto apresentado em inglês e arábico. Se você reparar, o botão de enviar mensagens inverteu. E o botão de enviar mensagens inverteu porque quando você manda a mensagem, a direção em que o texto vai entrar na tela é relevante. Mas você pode ver que o meu layout inteiro ele não inverteu. O meu botão ele não está aqui na minha direita. Ele continua lá na minha esquerda. E ele continua lá porque a maioria dos árabes são destros. Então, a ação principal continua na direita. Mesmo que, por força do hábito, o layout inverteria. Mas não é verdade, porque as ações não necessariamente seguem a regra de escrita. E tem uma outra informação que a gente tem que pensar também. Imagens também são traduzíveis. As imagens como um todo. Esse é um exemplo da loja do Google Maps, que em São Paulo tem a foto da Ponte Estaiada, e na Espanha tem uma foto de Madrid, para poder ser mais direto com a pessoa com quem ele está falando. E, depois de muitos anos, a Apple facilitou a nossa vida, colocando no Assets Catalog a possibilidade de localizar imagens também.
Então, são coisas que você tem que ter em mente. E se você está trabalhando, e você está pensando nos ícones que você vai usar na sua aplicação, eu recomendo que você, a partir de hoje, mantenha-se em SF Symbols. Porque a maioria dos ícones que precisam ser internacionalizados já estão internacionalizados. Então, sua vida fica mais fácil. Mas temos, depois, uma coisa muito legal, chamado conteúdo dinâmico. Como que você vai falar com a sua API, por exemplo? De novo, o exemplo do aplicativo do aeroporto. O conteúdo pode ser mostrado em inglês ou arábico. E este conteúdo vem da internet. Este conteúdo vem do servidor. Como que o seu aplicativo vai pedir o idioma correto? Isso pode ser feito através das APIs de Preferred Locations. A primeira, ele olha o sistema. Quais os idiomas que o usuário prefere. Bundle, ele olha dos idiomas que o seu aplicativo suporta, quais que o usuário prefere. Vou dar um exemplo. Catalunha, o idioma principal, catalão. A maioria dos aplicativos não suporta catalão. Por default, o aplicativo iria para inglês, que é a língua principal. Mas, se o usuário colocou na sua ordem de prioridades de línguas o espanhol acima do inglês, através do Bundle Main Preferred Locations, a gente poderia saber que primeiro idioma seria o espanhol. E a gente ainda pode filtrar esse Preferred Locations do Bundle com as línguas que a gente realmente suporta no servidor. Digamos que o servidor não suporta espanhol, só suporta inglês. Seu aplicativo suporta espanhol, mas o servidor não suporta inglês. Você pode usar o Preferred Locations from uma lista para poder filtrar eles melhores. E no conteúdo dinâmico, a gente tem a diversão das notificações. Isso é outra diversão que é sensacional. Existem diferentes formas de fazer isso. Você pode deixar o usuário escolher qual idioma ele prefere e manter isso no servidor. Ou você pode mandar um ID para o celular com um texto principal para ser usado como recuperação e usar uma notificação extension para perguntar do servidor no idioma atual do celular qual mensagem que ele realmente deveria apresentar. Se eu conseguir fazer tudo isso a tempo, eu mostro esse novo idioma, essa nova mensagem no idioma correto. Se eu não conseguir, eu vou para aquele texto de recuperação que eu mandei. E tudo isso, a gente tocou no primeiro assunto, localização, que é a habilidade do seu usuário de ler o que está na tela. Temos um outro problema, internacionalização, porque nem tudo que é falado no Brasil vai ser entendido em Portugal, mesmo que nós usamos o mesmo idioma. Mesmo idioma. Quase o mesmo idioma. Um exemplo, eu estava na empresa, falei um grande eita, o português não entendeu. Um exemplo que eu quero trazer aqui é, isso aqui é a mesma lista em japonês e em português. Se você olhar para o japonês, ele tem do A até o Z, e depois vem os kanjis. Mas se você olhar a organização, o primeiro caractere dos textos que estão abaixo daquele kanji não são kanji. Porque japonês, fazer a listagem alfabética em japonês é muito difícil. Porque você tem textos em inglês, katakana e kanji. Hiragana e kanji. Então você tem muitas regras. E quando a gente está falando de kanji, estes são 4 nomes diferentes. Porque em kanji, um kanji tem múltiplos jeitos de se dizer. Você pode dizer o mesmo kanji de múltiplas formas. Então, a pessoa, quando vai escrever o próprio nome, ela escolhe um fonema do kanji e escreve aquele kanji. E você pode acabar com 4 nomes distintos, escritos da mesma forma. E aí, como é que você vai organizar isso numa lista alfabética? Você não pode fazer através do kanji. Você precisa fazer através do katakana. Mas como é que você vai traduzir isso para o katakana?
porque você não sabe como é a fonema que a pessoa escolheu. E é por isso que você entra no processo de internacionalização. Essa página é da Amazon. O primeiro tem 4 campos, o segundo tem 5. Em japonês tem um quinto, porque o segundo campo ali está pedindo para escrever o seu nome em katakana. Porque aí ele usa a forma como você escolheu para representar o seu nome para organizar a lista. Mas também temos outros quesitos bem complicados. Não se usa aspas em japonês. É um conceito que eu já vi muito errado em muitos aplicativos. O aplicativo quer ressaltar uma palavra, então ele põe aspas, a palavra, aspas. Mas isso não faz sentido em japonês, porque eles não utilizam aspas. Eles utilizam esses caracteres, que eu não sei o nome, para fazer o mesmo papel das aspas. E o mesmo vai para bold e italic. Algumas fontes gráficas, principalmente em coreano, não suportam bold. Porque a fonte bold é muito próxima da fonte normal. Então, não daria visualmente uma relevância de diferença. Então, você precisa, através de cores ou outros elementos visuais, representar o destaque daquela parte do texto. E é uma coisa que você precisa se representar enquanto está pensando em internacionalização. Um outro exemplo, decorative initials. Essa representação de ressaltar a primeira letra do texto desta forma. Isso funciona muito bem em inglês, português, espanhol. Funciona mais ou menos em japonês, quando você está trabalhando em kanji. Não funciona de jeito nenhum em arábico. Então, quando você está trabalhando com um texto em arábico, você não pode colocar isso no seu aplicativo. De jeito nenhum. Outro exemplo. Isto é uma filtragem de textos baseado no inglês e no hindi. Como vocês podem ver aqui, a segunda texto de baixo para cima, ele pegou um caractere no meio. E não dá para visualmente ver a clara distinção de que aquilo está ressaltado. Principalmente se você tem um pouquinho de problema de visão, você não consegue distinguir a diferença no hindu. E é por isso que cores precisam ser usados nesse cenário. Cores fica sendo algo mandatório. E já que eu falei de cores, cores são os mesmos no mundo inteiro, certo? Não. Cores não são consistentes. Nós temos o mesmo app de stocks no mesmo dia, mais ou menos na mesma hora. Um está em chinês, com a região chinês, e o outro está em inglês, com a região Reino Unido. Vermelho na China é visto como algo positivo. Vermelho na China não pode ser usado como uma mensagem de erro ou problema. Por conta de um detalhe bem pequeno que eles têm lá. O Partido Comunista. Mas não só isso. Quando você está fazendo swipes, quando você está implementando na mão um swipe, você tem que pensar em que direção o swipe vai acontecer. Da mesma forma como seu texto muda da esquerda para a direita, em arábico o swipe muda de direita para a esquerda. Então, se no seu código está mais X, do usuário vai passar 3 horas tentando dar swipe no seu aplicativo e abrir um bug report. Simplesmente porque ele estava fazendo o gesto para o lado errado. E como alguém que vem para o Brasil muito com frequência, eu odeio essas telas do fundo da minha alma. Recentemente, São Paulo teve uma chuva, coisa rara. Eu vi um serviço de aluguel de guarda-chuva, fiquei muito feliz. Falei, estou salvo. Fui fazer o meu profile, esta tela me apareceu. Se você não percebeu o problema com essa tela, eu não consigo colocar o país do meu telefone. Se eu não tenho um telefone no Brasil, eu não consigo criar uma conta. Ou seja, cheguei em casa bem molhado naquele dia. Mas uma coisa que eu vou usar correndo aqui, que mudanças nem sempre são bem... Peço perdão, já. Não são apenas pelo bem do usuário. Recentemente, a Adobe teve de sair da Venezuela por conta dos Estados Unidos.
Não só isso, a Apple teve que fazer um código bem elaborado para esconder a bandeira do Taiwan na China. TikTok não funciona se o seu chip de celular é chinês. Nós tivemos que modificar um texto de uma campanha por conta do orgulho gay. Que no árabe, isto é um crime capital. Nós não poderíamos colocar este texto. Então, eu peço que prepare seu aplicativo para localização desde cedo. Mudar depois é um grande problema. Atualize seu design conforme culturas são adotadas. Não faça internacionalização ou localização que você não tem certeza que vai atingir. Porque dá muito trabalho e seria perda de tempo. Deixe o iOS fazer o trabalho difícil por você. Não tente reinventar a roda. E lembre-se, tradução vai além do texto. E é isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, eu estou aqui na conferência, só vim falar comigo. E é isso, pessoal. Legal, legal. Vai traduzir o aplicativo da conferência?